Olá, eu sou Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra, formado aqui pela Universidade de São Paulo, sou fundador do canal Saúde da Mente e nesse vídeo eu vou, junto com vocês, fazer uma análise de um esquema. Então eu fiz um esquema de um cérebro aqui, baseado em 4 estudos. E são 4 estudos que eu escolhi, um deles é brasileiro, eu vou deixar o link aqui, vocês podem ver esses estudos. São 4 estudos bastante recentes, de 2020, 2022, que falam sobre a neurociência das nossas emoções. Neurociência basicamente é a ciência que estuda as conexões, o funcionamento das áreas cerebrais. E esses estudos, eles estão aqui, eu estou utilizando como referência, vocês podem ver, podem checar, um deles é aqui, brasileiro, e foi publicado no final de 2020, e isso mostra um entendimento de como nós podemos lidar, tratar a ansiedade de forma definitiva. Esse é o mecanismo que vai basear qualquer tratamento que seja. Todo remédio, todo psiquiatra, todo psicólogo tem que se basear nisso, porque isso é a estratégia mais conhecida e a estratégia psicológica mais eficaz, certo? Então eu vou me basear nesses 4 estudos e vou fazer aqui para vocês um desenho esquemático. É simplificado, sim, porque os nomes não são fáceis, mas para que você não fique simplesmente ouvindo coisas que tenham a ver, que colocam promessas incríveis sobre o uso da neurociência, da neuroplasticidade, só que de uma forma que não tem a menor relação com a prática clínica. De fato, o nosso cérebro é reprogramável. Essa reprogramação cerebral é chamada de neuroplasticidade. E é possível, sim, a gente apagar a memória do medo. Só que não é da forma como você provavelmente ouviu, não é de uma forma imediata. Não, isso eu acredito que você sabe, mas não é de uma forma impossível, pelo contrário, nós temos esse circuito natural de, entre aspas, desaprender a ter medo. Então, vamos juntos aqui. Antes disso, eu quero só dizer que se você quer saber tudo sobre os quadros de ansiedade, quaisquer que sejam eles, pânico, agorafobia, fobia específica, estresse pós-traumático, toque, ansiedade generalizada, ansiedade de separação. Se você quer saber sobre esses quadros, tanto para identificar quanto para entender o passo a passo do tratamento, quer seja com remédio, se você usa remédio, mas também se você não usa, com técnicas comportamentais, com técnicas psicológicas testadas, suplementos e um mapa passo a passo para como superar a ansiedade de forma definitiva, eu convido você a se inscrever aqui embaixo na Maratona Viva Livre da Ansiedade, que é um evento que ocorre poucas vezes por ano, gratuito, em que eu dou esse mapa completo. Bom, então aqui, ó, vocês podem ver, aqui é um cérebro, né? Eu fiz aqui essa apresentação, e o nosso cérebro, ele tem um circuito que é um detector de ameaças. A ansiedade, ela é diferente do medo, e essa diferença é a diferença clássica de uma definição psiquiátrica. A ansiedade, pela definição mais aceita e é aquela que a gente usa para tratar, a ansiedade, ela tem a ver com uma percepção inconsciente, através dos sentidos, de ameaças futuras incertas. Então, a ansiedade, a diferença, o circuito tem uma certa similaridade, mas a ansiedade tende a ser pior do que o medo, porque ela tem a ver com a antecipação de perigos que não aconteceram, mas estão prestes a vir, enquanto que o medo é a reação frente a uma ameaça identificável, que tem, quando a ameaça já aconteceu e você está vendo essa ameaça. Isso é importante. Por quê? Na verdade, isso é bastante teórico, mas é importante na prática, porque isso é a diferença entre, por exemplo, uma crise de pânico e um sintoma de ansiedade, uma preocupação. As duas coisas são ruins. O pânico é um alarme falso de medo, uma rajada de adrenalina, um inimigo muito terrível, mortal está acontecendo, só que isso é um alarme falso. Enquanto que a ansiedade é esse estado de tensão constante, desagradável,
com a possibilidade de algo ruim acontecer. Vamos então entender como que isso se coloca. Eu vou colocar as duas ameaças como se fosse uma coisa só aqui, como se fosse uma ameaça tanto futura quanto uma ameaça real. E isso, eu já adianto que o nosso cérebro não consegue diferenciar muito bem quando essa ameaça ela é externa do que quando ela é interna. O que eu digo de ameaça interna? São pensamentos, são memórias, são conversas que ficam passando na nossa cabeça, são regras que nós temos. Isso tudo é visto como uma ameaça da mesma maneira pelo cérebro. Então, vamos colocar uma ameaça externa, né? Então a gente, enfim, viu um inimigo. Isso ocorre com todo ser humano. Isso vai ativar, primeiramente, o córtex visual, que fica aqui na parte de trás do cérebro. Quando ativa o córtex visual, ou seja, você viu, e isso pode ocorrer mesmo em pessoas que não têm mais acuidade visual, mesmo em deficientes visuais, a percepção do medo, um barulho, algo mais intenso, vai ativar esse córtex visual, mesmo que a pessoa não esteja recebendo estímulo. Esse córtex visual ele é importante para a ansiedade, ele é uma área muito sensível, mas imediatamente isso vai ativar uma área que talvez você já tenha ouvido falar, que é uma área que é o centro do medo no cérebro, né? Que é a amígdala cerebral, né? A amígdala, né? com G. A amígdala cerebral, ela é, de fato, o alarme, o sensor de incêndio do nosso cérebro. Quando ela é ativada, ela vai ligar um sistema de sobrevivência. Sistema de sobrevivência é um sistema exatamente para isso, para fazer com que a gente sobreviva a qualquer ameaça, que a gente não precise pensar para poder agir. É exatamente um sistema em que você vai estar agindo instintivamente para se proteger. Esse sistema de sobrevivência, automaticamente ele vai fazer duas coisas. Ele vai ligar o sistema simpático, que é um sistema de alerta do corpo, não tem nada a ver com simpatia, mas tem a ver com alerta, e ele vai mandar uma mensagem lá para as nossas glândulas suprarrenais, através de um hormônio chamado CRH. Eu falo mais sobre isso na maratona Viva Livre da Ansiedade. E essas glândulas suprarrenais vão liberar no sangue adrenalina e cortisol. O cortisol a curto prazo ele não é ruim. O ruim é o cortisol que fica cronicamente aumentado. Então vai ter liberação de adrenalina por duas vias. Uma via que é via tálamo, que é o sistema simpático. O sistema simpático, ele se comunica, é um sistema autônomo do corpo, a gente não controla, que faz a gente ficar alerta, e os neurônios se comunicam pela noradrenalina, que é muito parecida com a adrenalina, só que fica entre os neurônios. Isso ocorre numa fração de segundos, e também em poucos segundos é mandada essa mensagem lá para as nossas glândulas suprarrenais e vão liberar adrenalina e cortisol. Cortisol vai ter o objetivo de preparar o corpo para guerra, ele vai mobilizar as nossas reservas, quer seja reservas de açúcar, de gordura, enfim, ele vai fazer com que o exército todo se mova, mas a adrenalina é agudamente, ela vai fazer com que a gente tenha o máximo possível de oxigênio para os nossos músculos, ela vai fazer o nosso coração disparar, ela vai fazer a nossa respiração ficar ofegante, ela vai fazer com que os nossos músculos fiquem tensos para poder responder imediatamente se algo acontecer. E esses músculos tensos vão dar tremor, a respiração vai causar formigamento, vai causar adormecimento, vai causar tontura, desrealização, ela vai fazer o intestino parar e a adrenalina no intestino faz com que ele contraia, só que às vezes tem um desbalanço, você pode ter diarreia, pode ter vômito e depois contrair. A pele vai ficar mais suada, para que você possa fugir do inimigo, que ele não consiga te agarrar, você fique mais escorregadio, os pelos vão ficar eriçados, a boca vai ficar seca. Isso tudo é o sistema de sobrevivência e tudo isso acontece sem que você precise pensar. Aliás, isso acontece sem você pensar. Até agora, esse é uma reação de alerta, de ativação. Isso não é medo. O medo ele vai ocorrer quando
isso começa a chegar na parte do nosso córtex pré-frontal. Tem vários tipos de parte do córtex pré-frontal e uma delas tem a ver com esse cíngulo, o córtex cingulado anterior dorsal. Não precisa decorar isso, obviamente, mas é uma área que aí sim a gente vai começar a ter noção de que vem o medo, que vai começar a vir a emoção de ansiedade. Até então é um alerta do corpo, né? Então o alerta do corpo junto com essa emoção ruim, isso é ansiedade, o medo, depende se o perigo é concreto ou não. Esta área, né, esse DACC, não precisa decorar, é uma área que, sem você pensar, ele vai começar a amplificar, colocar uma lupa em todos os sinais de perigo que podem acontecer no ambiente. Ele vai começar a procurar perigo no seu corpo e fora. Se ele não achar perigo fora, ele vai começar a olhar perigo no seu corpo. Então é como se fosse uma lupa, ele amplifica os sinais de perigo. E ele vai também atuar na ínsula, não coloquei a ínsula aqui, mas isso faz com que você fique escaneando o seu corpo automaticamente, procurando menor sinal de desconforto. Então, você fica procurando perigo, você vasculha o seu corpo procurando dor e você não consegue ver a sua força. Esse circuito é um circuito que indica que o inimigo é mais forte que você. A gente tem um circuito que vai fazer a gente fugir. Como é que a gente sabe se a gente tem que fugir ou não? A gente não tem que ficar pensando muito, caso isso seja muito imediato, não. Esse circuito ele vai ver se a gente está ferindo ou não e ver se tem condições de fugir. Então esse circuito ele não vai ver se você é mais forte ou não do que a ameaça. Então se você toma um susto porque é um gato ou porque é um cachorro, enfim, o seu cachorro, o seu gato, você achou que era um assaltante, isso daí não vai, é isso que vai fazer com que você tente sair correndo, com que você às vezes nem perceba que não é perigo e você fuja, você tome um susto. Isso é uma área, então, que procura perigo no seu corpo, escaneia o seu corpo para procurar sinais de ameaça e ele vê, olha, foge, não dá, você é fraco, você não aguenta lidar com isso. Isso é que isso vai dizer, isso é bom. Olha, é bom, porque se for um leão na selva, se for um inimigo realmente mais forte que você, eu acho que é uma boa ideia fugir, né? Isso é um mecanismo de sobrevivência, né? Eu sempre gosto de dizer que a gente não tem que comprar todas as batalhas. Nosso cérebro não foi feito para isso. A gente tem que comprar as batalhas que a gente tem chance de vencer. Bom, mas isso é automático. E aí, isso vai atuar no hipocampo e na substância negra, né? No estriato, negro estriatal. Eu não coloquei todas aí. O hipocampo tem a ver com memória, mas vai atuar na substância negra e na substância periaquedutal. Não precisa decorar, obviamente, mas essas substâncias negra e a substância cinzenta periaquedutal, elas são responsáveis pelo reflexo de fuga e paralisação. Quem aqui não ouviu falar que o medo dá um reflexo de luta ou de fuga? Na verdade, o original é luta, fuga ou paralisação, que é fight, fly or freeze, congelar, fingir de morto para o inimigo passar. Isso é natural e o que vai mediar isso é esse circuito. Então, vai na amígdala, a amígdala vai lá para esse centro que vai falar que você é frágil, que vai procurar suas fraquezas. E isso vai mandar uma mensagem tanto para a substância negra, para a substância cinzenta periaquedutal e para o hipocampo, que é o centro da memória. E isso vai falar para você fugir ou fingir de morto. E isso tudo ocorre sem que você saiba. Isso é natural, isso é normal, isso é bom. E isso faz com que a gente se proteja. Todos nós temos isso, não tem como não ter. Isso é bom, você não precisa lutar contra isso. Mas isso vai criando no hipocampo uma memória de que aquele perigo
é maior que você. Ou seja, toda vez que esse circuito de alerta, fragilidade e fuga, ele entra em ação e você foge, isso cria uma memória. Cria uma memória no hipocampo. Uma memória de medo, de derrota e de fuga. Ok. Isso é um mecanismo natural para inimigos muito mais fortes do que a gente, para que a gente sobreviva. E isso permitiu com que a gente sobrevivesse ao longo aí de milhares de anos. Então, é assim que a gente vai criar inconscientemente uma memória de medo, de derrota e de fuga. E isso seria excelente se isso ocorresse somente com perigos que de fato são destruidores. Como, enfim, o mundo está extremamente diferente daquilo que nós fomos programados ali ao longo aí da pré-história, da antiguidade, enfim, de toda a evolução humana, a gente foi preparado para ter perigos muito intensos, amedrontadores e para fugir. Só que entre um perigo e outro, para a gente ficar descansado. E isso criar uma memória no nosso cérebro que, olha, aquele lugar lá não vá mais, lá tem perigo. Só que realmente a nossa vida de hoje ela promove perigos que não são esses perigos mortais, mas são perigos constantes. E as nossas memórias, os nossos pensamentos, as notícias, as imagens que nós vemos, isso é interpretado como se fosse perigo também. Então, realmente, o mundo ele foi evoluindo de uma forma que engane e que esse circuito comece a ficar hiperativado. Mas isso cria, então, uma memória de medo, de derrota e de fuga, e isso indica que você tem que fugir porque este inimigo é mais forte que você. Mas nós temos também um circuito que vai neutralizar isso. Então, o corpo todo ele funciona num equilíbrio. Um equilíbrio, né, uma homeostase entre questões de aceleração, questões de relaxamento. Isso é algo fundamental, é básico, né? Um princípio fundamental do corpo humano. Então, da mesma forma que atinge isso, que vai ligar esse circuito, também imediatamente tem um outro circuito. Então, esta ameaça ela vai mandar uma mensagem para o nosso córtex pré-frontal dorso lateral. Não precisa decorar esse nome, mas é só para vocês entenderem que quem falar que isso é o córtex pré-frontal e o córtex pré-frontal faz isso, essa pessoa, assim, ela está dando uma baita de uma simplificação, mas ela talvez não saiba muito bem as funções das áreas do cérebro, porque o córtex pré-frontal ele tem várias subdivisões. Uma parte mais no meio que a gente vai ver é responsável pela questão de memórias positivas e de confiança. Esta área ela é responsável pela concentração no ambiente e pelo pensamento racional. É essa área que vai ser um administrador e vai falar, pera lá, o que está acontecendo aqui? Precisa ter esse medo todo? Vamos lá, vamos organizar. Então é essa área, que é o córtex pré-frontal dorso lateral, que basicamente é aqui, ó, é em cima aqui da sua sobrancelha, nesse lado aqui. Essa é a área mais nobre, essa é o nosso, digamos, o sistema administrador, é o pensamento crítico, o pensamento racional, o pensamento que vai decidir, que vai resolver problemas, e é ele que é, vamos dizer assim, um adulto, né? Falou, não, calma, peraí, talvez não precise, você está tendo uma reação exagerada. Ele vai falar isso para a amígdala. Então, é isso que vai gerar o autocontrole, o pensamento racional, a concentração. Isso também é ativado imediatamente. Só que esta área, ela vai perguntar, ela vai investigar se tem de fato motivo ou não. E para quem que ela vai perguntar? Ela vai perguntar para uma outra área que é do córtex pré-frontal. Então, uma é aqui, aí ela se comunica com uma aqui, ó, que fica no meio da sobrancelha. Não precisa decorar, tá bom? Que é o córtex pré-frontal ventromedial. Uma simplificação, não é só isso, mas sim, esse é uma área extremamente importante no medo e na ansiedade. E esta área, o que o córtex pré-frontal dorso lateral vai perguntar? Olha, tô entendendo que tem medo, eles estão aí, mas será que eu preciso fugir mesmo? Será que é um assaltante ou será que é a gata, é a paçoca, a minha gata que está aqui?
Então esta área ela vai procurar os sinais de segurança. Então enquanto aquela área ali anteriormente, o córtex cingulado anterior, ela ia procurar só perigos, sinais de fraqueza e sinais de ameaça, essa daqui vai procurar sinais de segurança e memórias de força, ou seja, ele vai comparar o que está acontecendo com tudo que você já viveu, com todas as suas conquistas, com tudo aquilo que você já enfrentou, e ele vai falar, não, pera lá, isso aqui, eu já passei por isso, eu consigo fazer isso, porque eu já fiz, já é provado. Então ele vai avaliar a chance de vitória. E aqui é bom que esse e o outro, eles vão os dois conversar. Em última análise, o córtex pré-frontal que deveria decidir. Mas esse daqui vai ver, ele vai acessar tudo aquilo que você já enfrentou e venceu. E ele vai procurar no ambiente sinais de segurança. Como é que ele procura? Ele vai vasculhar com o olho, se mexendo assim. O outro circuito, ele tem uma alteração ocular que você fica muito com o olho paralisado, com foco em túnel, num inimigo muito reto. Você não vasculha o ambiente. Aqui você vai varrer o ambiente. Você vai procurar outros sinais. Então, isso eu falo, é uma das estratégias bastante simples para aliviar da gente começar a mexer o olho, treinar visões periféricas e panorâmicas. Isso tem a ver com o sistema parasimpático e isso também é mediado por essa área. Então, essa área é sinais de segurança, sinais de vitórias frente a outros desafios, tá? E isso daí é que vai, então, lá, o primeiro córtex pré-frontal, ele vai, calma, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo, vamos abaixar um pouquinho para eu ver se esse perigo é real ou não. E aí ele vai perguntar para essa área, e essa área vai procurar, e ela vai ser responsável pela... Eu coloquei aqui de forma, para resumir, ela vai ser responsável pela nossa confiança. Então, primeiro a gente dá uma diminuída, depois a gente vai ver o quanto que aquilo é um inimigo que eu já dei conta, é o quanto que eu consigo vencer. Isso todo mundo tem. Isso é o circuito da confiança. É isso que vai ajudar ou fazer com que a gente, por exemplo, quando ficar se preocupando com algo que pode dar errado, essa parte é aquela parte que deveria falar, olha, pode dar errado, mas pera lá, pode dar certo também. E você já deu conta disso. Opa, temos um plano aqui. Teoricamente, as duas áreas teriam que conversar. E essa área falaria para você, isso aqui não. Ela desligaria automaticamente as preocupações e a apreensão. E essa área, ela vai aqui nessa substância periaquedutal e ela vai inibir. Essa é uma das áreas da fuga. Ela fala, não, não precisa. Ela vai, então, fazer com que você enfrente a ameaça, que você fique calmo, mesmo na presença de um possível perigo. Ela vai fazer com que você fique focado, mas relaxado. Ela vai fazer com que você seja movido não pelo medo, mas pela recompensa. E ela vai, então, aquietar esse circuito da fuga, esse circuito da paralisação. E, então, ela vai dar esse enfrentamento relaxado, esse enfrentamento com foco suave, buscando, de fato, aquilo que é melhor, aquilo que você tem a ganhar e não aquilo que você quer fugir. Pronto. Aí, isso manda uma outra mensagem, fala não, para o córtex pré-frontal, fala não, na verdade o inimigo é menor, eles estão exagerando, não precisa fugir. E eles vão, então, diminuir tanto o circuito da fuga, quanto isso diminui a amígdala. No momento que a gente vai ficar parado e ir em direção a um possível sinal de ameaça, a partir do momento que a gente faz esse movimento, isso vai começar a diminuir a amígdala. Então, quando a gente faz o movimento de paralisação e de fuga, isso aumenta a amígdala, cria memória de medo. Se a gente fica e dá um passinho ou faz algum movimento naquela direção, isso começa a desativar a amígdala. E
isso manda uma mensagem para o córtex pré-frontal que não, o inimigo aqui eu dou conta, eu consigo. Isso eu coloquei aqui porque eu gosto de dar nome para facilitar, tanto para eu decorar quanto para mostrar para vocês, porque nada disso daqui faz sentido se a gente não for colocar na prática, tá? Eu gosto muito dessa área de neurociência, eu estudo, mas assim, eu sou médico clínico, quer dizer o quê? Que, na verdade, o objetivo é você pegar toda a teoria e poder estudar aquilo que mais funciona para aquela pessoa na sua frente poder tanto ter um alívio, e alívio é importante. Tem vários vídeos aqui, esse vídeo não é um vídeo mais educacional, não é um vídeo para técnicas rápidas, mas temos várias aqui. E, em última análise, tem Rivotril, tem Diazepam, tem Clonazepam, que isso é mais do que divulgado. Infelizmente, isso não vai resolver. Então, esse é o mecanismo, não só porque eu acho que é legal, tá? É porque isso é que vai implicar no tratamento, tá? E só tem esse mecanismo estudado até agora. Quem falar outro mecanismo, essa pessoa, enfim, provavelmente ela não está atualizada e mesmo assim, viu? Simplesmente porque não funciona, tá? Então a ideia é que isso é a teoria que é mais estudada, que é mais corroborada, é aquela que a gente mais vê na prática, e isso que faz com que as terapias para a ansiedade vão evoluindo. Então, isso é uma questão nova, relativamente nova, que para a gente poder inibir esse circuito, a gente precisa ter este passo movido pela recompensa, que é a capacidade da gente, dar um passo adiante mesmo com sinais de medo, de ansiedade, que em última análise é a coragem, tá? Esse nome foi eu que inventei, mas quando a gente dá esse passo, isso faz com que a amígdala desative, e isso vai criando uma nova memória. Isso cria uma memória de que, olha, esse inimigo ou isso não é um inimigo verdadeiro. Isso é um inimigo falso, é um inimigo virtual, um inimigo imaginário, ou é um inimigo muito mais fraco que você. Isso cria uma memória permanente de calma, de segurança e de vitória. E essa memória, isso teoricamente deveria ser automaticamente, e a gente conseguir aprender a memória de fuga para quando tem um inimigo que a gente tem que escapar mesmo, né? Tem, enfim, uma avalanche, tem um leão, tem um vulcão em erupção, a gente não vai partir para cima do vulcão, não é inteligente. Mas, como a gente falou hoje, devido a mecanismos e, enfim, é a realidade, e isso tem vantagens, obviamente, mas isso faz com que nós comecemos a ver esses perigos em locais onde não existe, porque tudo é interpretado da mesma forma, e isso vai criando muitas memórias de medo e de fuga. A gente deveria equilibrar e isso deveria já neutralizar, ou isso deveria já sinalizar aquilo que não é. Mas nos transtornos ansiosos, de forma muito simples, não é só isso, tá? Eu falo, tem outros mecanismos, tem questões químicas, tem questões inflamatórias e questões da nossa história de aprendizado, mas o histórico de aprendizado é assim que ele é codificado no cérebro, tá? Isso, muitas vezes, vai fazer com que haja algumas memórias de medo e de fuga falsas. E isso não dá para você mudar pensando. Mas às vezes esse circuito está muito forte, você está repetindo alguns comportamentos e repetindo alguns padrões de, entre aspas, crenças de fragilidade que não são verdadeiros, ou que ocorreram num momento lá no passado, mas não ocorrem mais. Só que quanto mais esse circuito é ativado, mais ele se fortalece. E o que foi visto, isso é um conhecimento atual, que de fato, a extinção de medo ela é conhecida desde a década de 60, que é um fenômeno de habituação, é um mecanismo extremamente famoso, e isso foi o que gerou os primeiros tratamentos de terapia para ansiedade, que é, de fato, você se expor a um perigo e uma hora você não sente mais. O nosso cérebro ele consegue desligar o circuito de adrenalina e acalmar. Só que o que foi visto
é que se nós simplesmente ficarmos com perigo, vai acalmar a adrenalina, ou seja, a amígdala ela vai parar de mandar, só que a memória de medo continua lá. Então, se você faz uma estratégia de enfrentamento, primeiro não de forma sustentada e principalmente de uma forma onde ficou só no enfrentamento, isso pode até dar algum tipo de alívio na hora, mas não muda essa memória. E isso é algo que esses estudos colocam, e isso é um conhecimento bastante novo, né? São estudos de 2020, 2021, 2022, que para que a gente possa de fato extinguir o medo de forma definitiva, não tem outra opção, pelo menos não do ponto de vista biológico, do conhecimento nosso até hoje, senão fazer com que uma nova memória de calma, de segurança, uma memória de vitória, de recompensa, ela venha no lugar. Então, para a gente apagar a memória do medo, nós precisamos, e esse sim é o conhecimento atual, escrever por cima uma memória nova. E como que a gente vai escrever essa memória nova? Com isso que nós vimos, com essa base. A gente vai procurar os nossos sinais de vitória e a gente vai ter que treinar o nosso cérebro e de uma forma que seja gradual, mas que seja com uma alta chance de vitória, a mostrar que aquele medo não é tão forte quanto eu. Então, aliviar a crise, manejar a ansiedade, controlar as crises de ansiedade na hora, ou ter a obrigação de só controlar, é importante? É, mas não é suficiente. Porque se você aprende a controlar, quer seja com técnicas de relaxamento, e é importante ter técnicas de ativação do sistema parasimpático, do nervo vago, técnicas de grounding, né, que seria um aterramento, que você se conecta no ambiente, técnicas de respiração, tudo isso funciona, isso ativa o sistema parasimpático, ativa o sistema de relaxamento, mas isso não vai ativar o circuito da confiança, esse circuito da coragem, e isso não vai provocar essa nova memória. E é por isso que, se a gente ficar somente numa estratégia de alívio, por exemplo, medicações de alívio, que são esses calmantes tarja preta, os benzodiazepínicos, o Rivotril, o Frontal, o diazepam, se a gente ficar só nisso, assim, uma hora eles perdem o efeito. Por quê? Porque continua a parte da fuga e a parte da fragilidade ativadas. Agora, a gente precisa, então, enfrentar os medos de uma forma meio pouco organizada, e em que a gente consiga enfrentar uma vez e não dê certo e a gente fuja. Isso tem utilidade? Também não tem. Então, isso é o maior erro, né, que eu vejo infelizmente por aí, e isso é basicamente uma questão que é contra tudo que se conhece sobre o tratamento da ansiedade. O quê? Que a gente tem que aliviar, mas se manter. A gente tem que aliviar e pronto. Ou que a gente tem que enfrentar o medo de uma forma atabalhoada. Não. Por quê? Porque se a gente não está com essa memória construída, o que a gente tem que fazer? A gente tem que mudar esses pensamentos, tem que treinar o cérebro para ele conseguir acessar as nossas memórias de vitória e conseguir, de forma que dê muito certo, de uma forma organizada, que dê para ser treinada, você mostrar, provar que você não foge, que você consegue dar o primeiro passo. Só que você tem que conseguir fazer isso de forma organizada, de forma sob o seu controle. E isso é a base da terapia cognitivo-comportamental para a ansiedade, que não é uma terapia única. Na verdade, é um conjunto das estratégias comportamentais relacionadas a mudanças de comportamentos, de atitudes e mudanças de padrões de pensamento que são baseadas no conhecimento prático e é incorporado na clínica. Então, terapia cognitivo-comportamental nada mais é do que a gente pegar este conhecimento teórico, moldar, testar na prática e incorporar isso no arsenal de ferramentas organizado para que a pessoa consiga
reativar esse circuito de coragem, de confiança e desativar o circuito de fuga e de medo. Você ficar só no alívio ou pensar positivo e não querer pensar, isso simplesmente não funciona. Sai pela culatra, você fica mais ansioso. Mas aí como que funciona? Uma coisa que você pode fazer agora, então, é quando você sentir que tem ansiedade, mesmo antes, tá? Não precisa esperar vir. Quando é muito intenso, aí a gente vai ter que ter uma estratégia SOS mesmo, não tem problema. A gente apaga incêndio, tem que ter um extintor de incêndio. Só que a gente tem que evitar que esse incêndio venha, né? Da mesma forma, a gente tem que ter, né, um remendo, um Durepox para colocar ali na goteira, mas assim, se tiver mais do que uma goteira, 3 goteiras, a gente tem que consertar o telhado, porque senão não dá. Então, a gente vai aliviar. Só que aí, uma coisa que você pode começar a fazer a partir de agora é um treino todo dia, ou o máximo que você conseguir. Lembrando as situações desafiadoras que você enfrentou e venceu. Porque não basta, isso é o que é. Então não é porque eu acho que é ruim que é legal a gente pensar, né, nas coisas que podem dar errado. Não, e não precisa, sua cabeça vai pensar por você, não precisa forçar. Mas também ficar pensando que tudo vai dar certo, olha, é bom a gente equilibrar, mas teoricamente isso não é o mais poderoso. Por quê? A ideia é que o que vai ativar esse circuito da confiança é a gente ir lembrando coisas do seu dia a dia e da sua história que você venceu, que você teve um desafio e venceu, que você mostrou sua força e com certeza existe. E é por isso que eu digo que a ansiedade patológica tem vários tipos, isso é uma simplificação. Então, dependendo do tipo de memória que foi formada, a gente vai dar um nome diferente. Por quê? Porque a gente tem que retreinar aquela memória específica. Se a gente treinar uma memória que não é específica, isso simplesmente é ineficaz. E se a gente ficar só falando, também não tem como ser eficaz. Só que uma coisa que você pode fazer é começar a lembrar as coisas que você já venceu, mesmo as coisas difíceis, mesmo a ansiedade. Se você está aqui vendo o vídeo é porque você já venceu as crises. Ela não te levou. Só que a gente esquece disso. Começa todo dia a anotar. Pode ser três palavras, 3 lembranças, um diário. Um diário, esses writing techniques, né, que são técnicas de escrita, quem me acompanha sabe que eu gosto muito, mas não porque eu gosto de escrever, eu gosto também, né, de desenhar, mas além disso, é porque de fato tem cada vez mais estudos de técnicas que você pode fazer aí na sua casa, que tem eficácia comparável a de terapias presenciais, só que a gente precisa ir praticando, não rápido. E aí a gente vai fortalecendo esse músculo até que chegue uma hora, com isso e com o treino de provar na prática que você consegue ter uma ideia daquele desafio e dar um passo para frente. Isso é feito de forma planejada, como se fosse uma musculação para coragem. Isso é chamado de terapia de exposição gradual ou de terapia de dessensibilização. Não é a mesma coisa, não. E isso normalmente é feito de uma forma, ou entendido de uma forma muito ruim. Não, isso daí é um treino para musculação da coragem, para você estar no controle e fazer de forma gradual, em que você vai treinando esse músculo. Mas antes disso, você vai mudar esses pensamentos. E a melhor forma de você começar a fazer isso aí não é brigar contra e nem tentar não pensar, porque não vai dar certo. Você já deve estar tentando fazer isso há muito tempo. E sim começar todo dia a escrever vitórias que você teve no dia e vitórias que você teve na vida. Vitória é o quê? Você passou por desafios e você deu conta. Com certeza tem. No começo vai ser difícil de lembrar, mas bom, se você está aqui vendo o vídeo, porque com certeza você sobreviveu a muita coisa e muita pancada o mundo traz pra gente. Não é só pancada que ele traz. Ele traz coisas boas, só que primeiro passo a gente precisa lembrar das nossas vitórias. E para agir, a gente vai comprar a batalha com aquela... não precisa comprar todas as batalhas, a gente compra a batalha que vai mudar o rumo da guerra. A gente não precisa enfrentar os medos de forma atabalhoada e nem todos os medos.
A gente tem que saber planejar e a gente tem que estar no controle com alta chance de vitória. Isso é a base do tratamento que é chamado de terapia cognitivo-comportamental para ansiedade, que é o único tratamento preconizado como primeira linha para todos os quadros. A medicação ela tem um único papel, pelo menos deveria ter, de, em alguns casos, proporcionar um alívio. Né? Mas só a medicação, algumas não vão nem aliviar por muito tempo, outras elas devem aliviar, mas elas devem facilitar a neuroplasticidade, tá? E esse é a explicação de como que a gente vence. E isso precisa ser repetido algumas vezes, em geral algumas semanas, tem uma frequência específica, mas em geral isso vai necessitar de 4 ou 8 semanas em média. O toque possivelmente um pouco mais, toque em geral umas 12 semanas, é um circuito um pouco mais primitivo, tem uma discreta diferença. Pânico em geral 2 semanas, dependendo de como for praticado. Mas se você não treinou essa questão do córtex pré-frontal ventromedial e dessa nova memória, você não tratou. E isso, se ocorreu com você, isso ocorre com 9 em cada 10 pessoas no mundo. E isso dá certo independentemente do tempo que você tem ansiedade, independentemente se você toma ou não medicação. Isso é conhecimento que implica na prática. E isso gera esperança. Começa agora o quê? A ver as suas vitórias. Começa a fazer esse treino. Escreve aqui para ver se está te ajudando ou não. E se você quiser saber mais, inscreve-se na Maratona Viva Livre da Ansiedade. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima.